Ok, vamos começar com uma pergunta. Uma pergunta que parece super simples, mas que talvez seja impossível de responder de verdade. E que, no fundo, define tudo sobre a nossa vida. E a pergunta é essa: o que é o tempo? Tenta definir aí, rapidinho. Parece fácil, né? Mas é o quê? O tic-tac do relógio? Aquela força que impede tudo de acontecer de uma vez só? Quanto mais a gente pensa, mais a resposta parece escorregar pelos dedos. É bizarro, né? É a coisa mais familiar do mundo e, ao mesmo tempo, a mais estranha de todas. Pois é. E é aqui que o mistério fica bom de verdade. Porque assim, a nossa intuição, o nosso dia a dia, grita que o tempo é como o rio, né? Que corre sempre para frente, do passado para o futuro, igualzinho para todo mundo. Só que aí vem a ciência, a física, a neurociência e fala, olha, não é bem por aí não. O que elas descobriram desafia tudo que a gente acha que sabe. Então, para a gente tentar montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai se perguntar: afinal, o que é o tempo? Depois, vamos ver a briga de gigantes, Newton contra Einstein. Em seguida, um mergulho na nossa própria cabeça para entender como o cérebro cria a noção de tempo. Aí a gente vai para a pergunta mais maluca de todas: será que o futuro já está escrito? E para fechar, vamos ver por que no fim das contas o tempo é algo que só importa para nós. Bom, vamos lá. A primeira ficha que tem que cair é uma ideia meio perturbadora. E se a gente não estiver só vendo o tempo passar? E se o nosso cérebro estiver, na verdade, criando essa sensação de passagem a cada segundo? Para a gente entender como a física vê o tempo, a gente precisa voltar para um debate que literalmente mudou o jogo. De um lado e do outro, duas das maiores cabeças da história, com ideias completamente diferentes sobre o que é o tempo lá fora no universo. De um lado, a gente tinha Isaac Newton. Para ele, o tempo era tipo um metrônomo cósmico, sabe? Um relógio universal que batia no mesmo ritmo em todo lugar. Não importava o que acontecesse. Ponto final. Só que aí chegou Albert Einstein e ele virou a mesa. Ele disse: não existe esse relógio. O tempo não é o palco onde a vida acontece. O tempo é o que acontece. É tipo uma banda. A música só existe porque os músicos estão tocando juntos. E o mais maluco é que o Einstein estava certo, e a prova disso é de cair o queixo. Fizeram um experimento assim. Pegaram dois relógios atômicos super precisos e sincronizaram eles. Beleza. Aí, eles só levantaram um dos relógios 30 centímetros. Só isso. O resultado? O relógio que estava mais alto andou mais rápido. É isso mesmo. A gravidade distorce o tempo. O que significa, acredite se quiser, que o tempo passa um tiquinho mais devagar para os seus pés do que para sua cabeça. Agora mesmo. Essa descoberta levou o Einstein a soltar essa frase famosa que basicamente resume o quão bizarra é a realidade. Pensa bem, se o tempo não é o mesmo para todo mundo, então aquela ideia de que existe uma linha clara separando o passado, o presente e o futuro, bom, essa linha começa a ficar bem borrada. Ok, beleza. Se o tempo lá fora no universo todo maleável assim, o que será que acontece com o tempo aqui dentro, na nossa cabeça? Pois é, agora a gente sai do cosmos e entra nos nossos neurônios. E a coisa fica ainda mais esquisita. Porque o nosso cérebro não é um relógio suíço, não. Ele é um mágico, um grande ilusionista. É que a nossa percepção de tempo é super elástica. Pensa num susto grande, tipo um quase acidente de carro. O cérebro entra no modo de super resolução, gravando muito mais informação do que o normal. É por isso que, na nossa memória, parece que tudo aconteceu em câmera lenta. Mas essa mágica não acontece só no desespero, não. Olha que coisa incrível que acontece numa coisa boba como estalar os dedos. Pra gente parece que o som e o movimento acontecem juntos, né? Instantâneo. Mas pro cérebro a história é outra. O som viaja mais rápido e o cérebro processa ele primeiro. A imagem do estalo chega um pouquinho depois. E é o que o cérebro faz, ele, muito esperto, segura a informação do som, espera a imagem chegar e aí junta tudo, criando a ilusão perfeita de que aconteceram ao mesmo tempo. E a consequência disso é surpreendente. Como o cérebro precisa desse tempinho para fazer essa edição da realidade e nos entregar um filme coerente, o agora que a gente sente, na verdade, já passou. A gente está sempre vivendo com um pequeno delay em relação à realidade. Então, o ponto-chave é esse, sabe? O cérebro não é um espectador passivo do tempo. Ele não só assiste ao tempo passar. Ele é o diretor do filme. Ele pega todos os sinais dos nossos sentidos, edita, corta, sincroniza e cria essa história contínua que a gente chama de presente.
Certo. Então, se o tempo é relativo lá fora e uma construção aqui dentro, a coisa começa a ficar complicada. E isso nos leva para a ideia mais radical de todas. Uma consequência da teoria do Einstein que bagunça completamente a nossa ideia de futuro e de livre-arbítrio. Essa é a teoria do universo em bloco. A ideia é a seguinte: pensa no espaço. Todos os lugares, sei lá, o Japão, a sua cozinha, a Lua, todos eles existem agora, ao mesmo tempo, certo? A teoria do universo em bloco diz que o mesmo vale para o tempo. O Big Bang, a queda do Império Romano, esse exato momento em que estamos agora, e o último dia da nossa vida, tudo isso já existe, lado a lado, simultaneamente. Para tentar entender essa ideia que dá um nó na cabeça, vamos pensar numa analogia. Imagina que todo o espaço-tempo, do Big Bang até o fim de tudo, é como se fosse um bolo inteiro. Dentro desse bolo, todos os eventos já estão lá, quietinhos no seu lugar. O nascimento de cada um é uma fatia, esse exato momento é outra fatia. E a morte também. É só mais uma fatia do mesmo bolo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o presente, o agora, é só a fatia do bolo que a nossa consciência está iluminando nesse instante. E aquela sensação de que o tempo está fluindo, passando, é uma ilusão. Não tem rio nenhum. Só existe o bolo inteiro, parado, completo. Ufa! Depois dessa viagem toda pelo cosmos e pela mente, vamos aterrissar, vamos trazer a discussão de volta para nós. No fim das contas, o que tudo isso significa para o nosso dia a dia? Porque essa nossa ideia de tempo, de relógio, de calendário, não é a única que existe. Pega o exemplo da tribo Amandaua na Amazônia. Eles não têm palavras para tempo, mês ou ano. A vida deles não é guiada por um relógio abstrato, mas sim por eventos da natureza, tipo a época da colheita da castanha ou a estação das chuvas. Para eles, o tempo não é uma coisa que a gente mede, é uma coisa que a gente vive. E isso nos leva, talvez, à conclusão mais importante. No fundo, não importa se o tempo é uma ilusão teimosa da física ou um bloco gigante parado. Para nós, seres humanos, a experiência de sentir o tempo passar, a noção de que ele é finito, de que ele é precioso, é isso que dá sentido, que dá urgência, que dá forma para a nossa vida. Afinal, que graça teria a vida se a gente já soubesse o final da história, não é mesmo? Talvez o grande mistério do tempo não seja um problema para a ciência resolver. Talvez ele seja justamente a condição que nos permite ser humanos. É essa ilusão de um futuro em aberto que nos dá a chance de escolher, de sonhar, de criar o nosso caminho. E talvez essa seja a única verdade sobre o tempo que realmente importa.